Bom, vamos começar então o assunto desse Periscope de hoje. Primeiramente, eu queria explicar o título para vocês, né? O título que eu dei é um pouco chamativo. Não deixe o usuário sair da sua aplicação. O que significa isso? Assim, umas 2 semanas atrás, eu escrevi um artigo sobre a utilização do Google Maps em aplicações feitas com C Sharp. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, esse é o endereço, bit.ly/André Google Maps. Se vocês quiserem conferir o artigo. Não sei se está invertido ou não. Não sei se a câmera vai inverter. Espero que saia certo na transmissão. Mas esse artigo então mostrava como calcular a distância entre dois endereços ou duas coordenadas em aplicações com C Sharp utilizando a API do Google Maps. E eu tenho uma newsletter que eu mando toda sexta-feira para os meus inscritos, comentando sobre o artigo que eu publiquei na semana. E sempre eu tenho uma dificuldade, fico pensando bastante tempo na hora de escrever o assunto do e-mail, porque não adianta eu escrever um assunto Google Maps com C Sharp que ninguém vai abrir o e-mail. Então eu tenho que parar e pensar um pouco o que será que vai chamar a atenção. O que será que vai chamar a atenção da pessoa que vai receber aquele e-mail? Então eu pensei, poxa vida, o Google Maps está aí, está a um clique de distância do seu browser. Ao invés de você fazer com que o seu usuário tenha que sair da sua aplicação, ir no Google Maps, pesquisar dois endereços, ver qual que é a distância, calcular a distância e o tempo entre dois endereços, por que você não usa a API do Google, que ele disponibiliza essa API gratuitamente, dependendo da quantidade de requisições que você vai fazer por dia, mas qualquer aplicação de negócios, provavelmente você não vai passar do limite disponível pelo Google. Por que você não integra isso dentro da sua própria aplicação? Então foi aí o título que eu bolei, e eu bolei toda uma história dentro desse e-mail que eu mandei na minha newsletter. Não deixe o usuário sair da sua aplicação, falando que você pode integrar APIs dentro do seu aplicativo para fazer com que o seu usuário não tenha que sair da sua aplicação e possa utilizar algumas funcionalidades direto na sua aplicação. Antigamente, para você calcular uma rota entre um endereço e outro, falando de sistemas, era muito difícil. Isso era reservado para sistemas de logística, mas hoje em dia com o Google Maps, isso é muito fácil. Inclusive, o Google disponibiliza a API. Então essa foi a ideia do título. Depois de ter escrito esse e-mail, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre APIs em geral que estavam disponíveis, porque eu achei muito fácil de usar a API do Google Maps. Falei, nossa, deve ter outros tipos de APIs que também devem ser fáceis de utilizar. Então eu pesquisei sobre as principais APIs que o pessoal usa em aplicações. E aí, em todos os artigos que eu encontrei sobre esse assunto, eu acabei encontrando 3 principais categorias de APIs que a gente pode utilizar na nossa aplicação. A primeira API, o primeiro tipo de API que eu encontrei nessa minha pesquisa foi APIs de rotas. Então as APIs do Google Maps, do Bing Maps, do OpenStreetMaps, elas servem para você calcular a rota entre um endereço e outro. Mas você deve pensar, poxa André, meu aplicativo não faz sentido utilizar esse tipo de API, meu aplicativo não tem nada a ver com isso. Será que não tem mesmo? Vou dar alguns exemplos para você de como você pode usar APIs de roteamento de endereços. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, a gente faz sistemas florestais, sistemas para quem tem floresta ou para quem trabalha comprando e vendendo madeira na floresta. E a gente tem as coordenadas de onde ficam as pilhas de madeira que estão na floresta. A gente tem os endereços das fábricas que vão receber madeira, os endereços dos clientes. E a gente consegue implementar no nosso aplicativo uma funcionalidade para que a gente calcule a distância e a rota entre as pilhas e quem vai receber a madeira. Um outro exemplo é qualquer sistema que trabalhe com logística de material. Até mesmo,
Eu sou da cidade de Limeira, interior de São Paulo. E lá, eu acho que também em outras cidades do Brasil, deve ter o esquema de que tem os carrinhos de lanche. Aí você liga, pediu o lanche, né? Fala seu endereço, tal, qual lanche você quer. E aí o carinha, o entregador, pega e sai entregar o lanche lá de moto, né? Provavelmente, não todos, mas alguns dos carrinhos de lanche ou algumas das empresas que fazem o lanche e entrega desse tipo devem ter um sistema, né? Para gerenciar os pedidos e para gerenciar as entregas e tudo mais. Esse tipo de sistema é perfeito para você implementar uma funcionalidade de roteamento de endereço com o Google Maps ou com OpenStreetMaps, o que quer que seja. Outro sistema, outro exemplo, um sistema de RH, por exemplo. Sistema de RH, você tem os endereços de todos os funcionários. Se a empresa for uma empresa consideravelmente grande, provavelmente vai ter o ônibus da empresa, certo? E a empresa precisa decidir a rota com que o ônibus vai passar para pegar os funcionários que ela precisa pegar. O sistema do RH poderia, então, de alguma forma, integrar-se ao Google Maps, a API do Google Maps, calcular as distâncias entre os endereços, entre a empresa e ver qual que seria a rota ideal para que o ônibus siga para pegar os funcionários e para entregar os funcionários depois, no final do expediente. Então esse é um exemplo, muitas vezes você nem pensa que você poderia fazer essa funcionalidade, mas está aí um exemplo que você pode fazer também. Então, número 1, APIs de rotas com Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMaps, o que quer que seja, qualquer coisa que calcule uma rota entre um endereço e outro. Antes da API número 2, eu queria pedir para vocês, aperta esse bonequinho aqui, por favor, compartilhe no Twitter, compartilhe com seus seguidores do Periscope, dê coraçãozinho se você estiver gostando do conteúdo, coraçãozinho é só bater na tela. Por favor, compartilhe que é importante para que a mensagem chegue a mais pessoas aí. Se você é novo também, você pode apertar, se você nunca me viu, nunca viu nenhum conteúdo meu, você também pode apertar o bonequinho e me seguir para ficar sempre, para receber sempre uma notificação quando eu for fazer algum outro Periscope. Que eu pretendo fazer, como eu falei no começo, toda quarta-feira, mais ou menos esse horário. Bom, número 1, APIs de roteamento. Número 2, APIs de calendário e de contatos. Então, Google Calendar, Exchange, Outlook Calendar, todos esses aplicativos, todas essas ferramentas têm APIs que você pode utilizar para pegar os contatos e para pegar os compromissos das pessoas. Então, se a sua aplicação tiver um catálogo de contatos de qualquer tipo, ou se ela tiver algum tipo de agenda de entrega, ou agenda de algum tipo, vale a pena você também implementar alguma dessas APIs com integração com algum sistema de calendário ou contatos. Então, segundo tipo, APIs de calendário e contatos. Terceiro tipo, APIs de storage, que seriam Dropbox, Amazon S3, OneDrive. Então, hoje em dia, pessoal, nunca foi tão fácil que as pessoas tenham espaço na nuvem disponíveis para que possa ser utilizado de qualquer forma. É difícil você encontrar uma pessoa que não tem uma conta no Dropbox, por exemplo. Então, para que você pode implementar uma API de storage no seu aplicativo? Você pode implementar esse tipo de API para você salvar alguma configuração que deva ser migrada entre um dispositivo e outro. Então você tem 2 computadores ou 2 celulares da mesma pessoa e você quer que as mesmas configurações sejam migradas entre um aplicativo e outro, entre um dispositivo e outro. Então esse é um bom exemplo, uma boa utilização de APIs de storage. Então você pode salvar as configurações do usuário no Dropbox ou no OneDrive, onde quer que seja, e depois no outro dispositivo você pode ler essas configurações e manter tudo em sincronia. Outra opção é para fazer backup. Backup de dados, backup do seu aplicativo. Você pode utilizar também esse tipo de API. API de storage para você fazer o backup e armazenar ele dentro do OneDrive ou do Dropbox. Então,
Número 3, APIs de storage, terceiro tipo de API. Então, repetindo, primeiro tipo de API, API de roteamento de endereços. Segundo tipo, de calendário e de contatos. E terceiro tipo de storage. Esses são os que eu encontrei na minha pesquisa, são os 3 principais tipos de APIs que você pode utilizar muito facilmente na sua aplicação. Agora, como um bônus, primeiro bônus aqui desse Periscope, também relacionado a esse assunto, dê uma olhada em todas as APIs do Google. O Google, ele começou como uma simples ferramenta de busca, mas hoje em dia ele é um ecossistema de serviços incrível. Tem muitos tipos de serviços que o Google oferece gratuitamente. Muitas vezes gratuitamente, outras vezes não. Mas tem API para tudo quanto é tipo de serviço do Google. Então, entrem na página das APIs, da página de desenvolvedores do Google. Vocês vão ver todas as APIs disponíveis. Por exemplo, tem a API de Translate também, do Google Translate. Se você tiver precisando traduzir alguma coisa dentro do seu aplicativo, é uma boa utilizar a API de Translate do Google. Então, bônus número 1, as APIs do Google. Dê uma olhada em todas as APIs do Google que você provavelmente vai encontrar alguma coisa interessante para adicionar no seu aplicativo. Segundo bônus, se o seu aplicativo tiver alguma coisa que seja envolvendo social, Facebook e Twitter, é indispensável que você faça a integração com essas ferramentas. As APIs também não são difíceis, você consegue encontrar muito facilmente maneiras de fazer a integração dessas ferramentas com a sua aplicação. Agora, antes do bônus número 3, eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, apertar o bonequinho aqui, compartilhar com seus seguidores no Twitter e no Periscope, e me seguir caso você não me siga ainda e caso você nunca tenha ouvido falar de nenhum dos meus conteúdos. Então, por favor, se vocês puderem aí me seguir, eu ficaria muito contente. Bônus número 3, que não necessariamente é uma API, mas é algo que eu acho que você tem que implementar na sua aplicação sem falta, é a questão de envio de e-mails. Na minha opinião, é imperdoável se você tiver que enviar e-mails da sua aplicação e você não implementar direto nela uma funcionalidade que você possa enviar e-mails. Você quer enviar um PDF gerado pela sua aplicação, e você faz o usuário salvar ele, abrir o Outlook ou o que quer, ferramenta que quer que ele use de e-mail, para ele atachar o arquivo, aí escolher para quem ele quer enviar não. Pelo amor de Deus, implemente dentro do seu aplicativo a funcionalidade de mandar e-mail. É indispensável, na minha opinião. Inclusive, se vocês quiserem ver como mandar e-mails pelo C#, dê uma olhada nessa URL, bit.ly, e-mail C#. Nesse artigo eu mostrei como enviar e-mails utilizando as configurações de SMTP do Gmail através do C#. Então também fica a dica aí para vocês. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma pergunta para vocês raciocinarem um pouquinho. Vocês estão desenvolvendo lá a sua aplicação, certo? Vamos supor que você integrou algumas APIs dentro dele para melhorar a experiência do usuário, mas você já pensou se não faz sentido você expor alguma API do seu aplicativo para que outros aplicativos possam fazer acesso a algumas funcionalidades do seu aplicativo? Então, isso é uma coisa que você tem que ter na sua mente desde o começo do projeto. Ao invés de deixar para lá no fim, precisa dispor tal funcionalidade para outro sistema. Desde o começo do projeto, pense qual será que é a API que eu posso expor aqui no meu aplicativo para que outros sistemas possam utilizar também. Bom, pessoal, nesse primeiro scope era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado.